Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Jorge Mantesi, do Revalidando. Hoje, novamente, nós estamos aqui com Bianca Cambraia, nossa advogada, para trazer um pouquinho de informações em relação ao Revalida INEP, o famoso Revalida do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa. Então, Bianca, muito obrigado pela presença, é sempre bom contar com a sua presença aqui conosco. E aí, Jorge, muito obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui com o pessoal, podendo conversar um pouquinho sobre os editais e também entendendo um pouquinho sobre a legislação aí que envolve a revalidação. É sempre importante a gente estar passando isso pro pessoal, tá passando um pouquinho dessa outra visão, de uma visão mais jurídica, de entender o que pode, o que não pode, o que se pode acontecer, o que não pode acontecer. O conhecimento nunca é demais. Então, Bianca, para falar um pouquinho do Revalida INEP, vamos começar assim do princípio. Quando é que surgiu esse Revalida? Qual que foi a ideia do Revalida em si? Perfeito. O Revalida ele surgiu então no ano de 2011. Ele estava acontecendo com certa regularidade, e aí no ano de 2017 ele infelizmente acabou tendo uma pausa, o pessoal ficou 3 anos aí sem ter prova, e agora a gente está retomando então esse processo, com muita alegria ele já tem acontecido com mais regularidade, então a gente já teve aí 2020, agora 2021, e tudo indicando que 2022 vai seguir também esse padrão. Não, excelente, excelente, é importante também frisar essa questão dessa pausa. Sempre é algo muito negativo, aconteceu diversas questões políticas no Brasil e outras questões também que levaram a ter esse processo de pausa, mas a gente está confiante de que isso agora já tem um fim, que a partir de agora é constância, a gente sabe quando vai acontecer, a gente pode se preparar para esse exame e nada mais justo e mais certo do que isso. Bianca, nos fale um pouquinho sobre essa questão de prazos, Bianca, como é que funciona quando eles editam o edital, como é que é essa questão de prazos? Perfeito. Isso é uma coisa muito interessante, é uma dúvida que a gente recebe muito, inclusive, né, Jorge? O INEP, então, assim como qualquer instituição que for realizar um concurso público, né, ele, então, emite um edital. O que é o edital? É o documento oficial do qual regula as normas e diretrizes daquele processo que está sendo feito. Então, existe um edital para cada processo de revalidação de diploma. E o pessoal, às vezes, fica sem entender ou fica confuso, enquanto está acontecendo aquele processo, novos editais surgem do mesmo edital, ou seja, ele tem retificações em relação àquele edital. E isso pode acontecer, isso é permitido por lei, e isso muitas vezes acontece porque a própria instituição ela vai se organizando conforme vão acontecendo questões. Então, os prazos, por exemplo, é algo que acontece com muita regularidade no INEP, do INEP, então, emitir editais e retificadores, com o intuito, então, de dar novos prazos e novas datas. Justamente porque muitas vezes estão se organizando e tentando fazer com que as correções saiam, ou a própria prova, e a gente viveu muito isso com o Covid agora no último ano, tendo que remarcar muitas vezes as provas, Mas no geral, então sim, os editais eles podem ser refeitos ao longo do processo, mas ele que regulamenta então todo esse processo de revalidação. Muito interessante isso que você trouxe, Bianca, e você acha que quando o edital sofre menos retificações, quer dizer que ele está mais bem organizado e preparado, você acha? Com toda certeza. Se ele sofrer menos retificações, ele está melhor estruturado. Então, significa que a banca que está organizando aquele concurso, ela está melhor estruturada para a realização daquele concurso. Excelente isso. Isso é um ótimo sinal para nós. A gente tem notado isso no Revalida do INEP, que isso tem melhorado muito. Era muito comum a questão de mudanças, principalmente de prazos, e agora parece que a coisa está começando a entrar mais no trilho e a gente acredita e a gente é muito positivo nessa questão. Bianca, o que você pode me dizer do formato da prova, então? O que você analisou e o que você notou de diferente segundo cada edital? Perfeito, vamos lá. No geral, o processo, então, do Revalida INEP, ele é executado em 2 etapas eliminatórias, Isso é importante porque o eliminatório é diferente do classificatório, isso é legal de trazer para o pessoal também. O eliminatório é quando eu não atinjo um determinado resultado, eu já sou eliminado, daquela prova, é bem como o nome diz. O classificatório, eu preciso atingir determinada classificação para conseguir seguir em frente, então existe uma diferença sutil aí em relação a isso. O Revalida INEP, então, ele é eliminatório. E ele é aplicado em 2 momentos, Um deles é prova teórica, que eles chamam, inclusive, de provas escritas, mas, na verdade, ele tem questões tanto dissertativas como questões de marcar, as famosas objetivas, E também a prova de habilidades clínicas, que é outro momento. Qual que é o objetivo? Então, ele se fundamenta em que o Revalida, É na demonstração de conhecimentos. O que eles querem saber? Se a pessoa, então, que está realizando aquela prova, ele tem habilidades e competências necessárias para o exercício da medicina aqui no nosso país.
Importante isso que você trouxe. Eu acho que uma coisa fundamental que a gente sempre está conversando assim com os alunos é o fato disso, assim, a nossa união, né? A união de quem estudou fora, a união de médicos formados no exterior. É importante a gente entender isso, que não é um contra o outro, é todos juntos por uma causa. Então isso é sempre, sempre muito válido. Segunda questão super importante, fala um pouquinho, Bianca, que eu sei que isso deu muito problema, que foi o fato de querer colocar uma questão discursiva como se fosse eliminatória. Então, praticamente, criaram quase como se fosse 3 fases no Revalida, né? Perfeito. Isso, inclusive, se foi feito no edital anterior, e aí depois, nesse de agora, eles mudaram, e isso é um exemplo de alterações que acontecem durante o processo. Eles perceberam, e muito provavelmente, né, isso é algo que eu acredito, né, não tem nada que possa confirmar essa informação, mas eles acreditaram provavelmente que traria mais facilidade na correção das provas se eles eliminassem, então, os candidatos que não tivessem realizado a prova, atingido um número específico dentro da prova discursiva, né? Só que eles voltaram atrás e resolveram agora, então, ter a opção de corrigir a de todo mundo. Então, claro que isso traz o ponto de que talvez demore um pouco mais, tu precisa ter uma organização maior para corrigir as provas, mas tu garante um processo muito mais justo, porque tu dá a oportunidade, então, de que a pessoa possa englobar a sua nota, trazendo também a prova discursiva. É importante só frisar que isso acabou acontecendo no edital de 2020, foi justamente, tinha a primeira fase que era objetiva, a pessoa tinha que ter uma nota mínima para poder ter a parte discursiva corrigida. Atingindo a nota mínima na objetiva, depois, posteriormente, na discursiva, podia realizar a etapa prática. Claro, isso me parece ser um pouco de ideias dele, de que isso acontece com outros editais, até questão de residência médica, isso é bem comum. Mas, com certeza, isso me parece pouco justo no fato que algumas pessoas podem ter mais dificuldade em algum âmbito que outro, e uma prova somente para validar o conhecimento médico é sempre muito complexa, né? Uma pergunta sempre importante. A questão da banca, Bianca. Como nós sabemos quem é a banca? Perfeito. Existe atualmente, então, né? E isso é bacana antes até de comentar essa novidade importante. Nós do Revalidando acompanhamos diariamente o Diário Oficial da União. Nós, então, verificamos todas as mudanças de edital e trazemos sempre para vocês em primeira mão as notícias, então, que nós temos. E uma delas, então, é que existe, né, uma comissão de avaliação. Ela está vigente nesse momento, ela tem 1 ano aí de duração. Ela veio da portaria número 278, de 28 de julho agora de 2021. E ela, então, institui a comissão assessora de avaliação da formação médica. Então, na verdade, né, nós temos aí uma comissão de avaliação que ela é responsável, então, por elaborar as diretrizes e as matrizes da prova. Eles são responsáveis, né, eles têm aí, então, esse mandato de 1 ano, do qual eles avaliam tudo o que acontece em relação à prova, desde o planejar, do acompanhar, do elaborar e realizar a revisão, inclusive, do conteúdo da prova. Super interessante isso, gente. São informações importantes. A gente tem por princípio entender, quando a gente vai fazer qualquer tipo de prova, a gente tem que entender qual que é a banca, o que ela gosta de cobrar. Isso vale para residência, isso valeu para o vestibular, isso vale para qualquer concurso público que nós vamos fazer. E isso não é diferente na revalidação de diploma. A possibilidade de conhecer essa comissão, conhecer quem integra essa comissão, é sempre importante saber questões que gostam ou não gostam dentro dessa comissão, e nós vamos estar trazendo para vocês sempre. Existem diversos nomes nas 5 principais áreas da medicina. A gente tem medicina de família, a gente tem pediatria, a gente tem GO, a gente tem cirurgia, a gente tem clínica. E esses nomes, essas pessoas, elas gostam de áreas diferentes, e essas áreas normalmente têm uma tendência a ser mais cobradas durante o Revalida, e é importante a gente sempre estar sempre ligado nessas questões. Bianca, e última questão, o que você acha que pode acontecer nessa prova do Revalida INEP 2021, se vai sair o edital para fazer o segundo edital, digamos, de 2021 para a prova teórica, para a prova ser realizada agora em 2022? Tu trouxe no início desse podcast, Jorge, um ponto muito importante. Existem questões políticas que movimentam, inclusive, a realização desses exames e de concursos no Brasil. Então, isso também é um ponto interessante, né? Nós estamos agora diante de um futuro ano eleitoral. Isso pode querer agilizar os processos também de revalidação, tudo depende dos interesses, mas a gente já tem visto um movimento, principalmente na Câmara de Deputados, para trazer com mais agilidade essas questões, né? Então, eu acredito, né, que agora, no próximo ano, a gente já vai ter, no início do ano, um edital disponível e com a prova. Então, tudo indica, né, Jorge, que a gente pode ter aí um edital que vai sair ainda este ano, por isso ele é o edital 2021. Muito provavelmente a prova aconteça entre fevereiro ou março, a prova teórica, né, do Revalida 2021,
em 2022, em fevereiro ou março, e uma possível prova prática, então, de habilidades clínicas em agosto de 2022. Que assim seja, né, Bianca? E a gente espera que isso seja realmente realizado e que não seja somente uma demonstração que o INEP fez para alguns políticos que realmente estão querendo, estão mais junto com essa causa, que, sinceramente, é uma causa justa, é, no mínimo, necessária, e digamos que qualquer país desenvolvido, como a gente sempre fala, tem processo de revalidação com uma certa constância, permitindo com que estrangeiros ou mesmo brasileiros que se formaram no exterior possam se preparar. Realmente, uma prova para definir a qualidade de um médico é sempre muito complexa, e principalmente se a gente não sabe se existem outros fatores envolvidos nisso. Bianca, novamente a gente está muito feliz de ter aqui conosco. Muito obrigado por elucidar algumas questões sempre difíceis e sempre mais complexas. Muito obrigado. Eu que agradeço a possibilidade, né, de estar com vocês conversando um pouquinho sobre isso. E aproveito aí para informar que no minuto que saiu o edital, então, da próxima prova, eu estarei lendo ele e trago para vocês de forma muito esmiuçada para a gente poder conversar um pouquinho sobre as regras do próximo edital. Sem dúvida, a gente sempre vai estar junto com vocês e a gente sempre frisa que é importante foco na meta e vamos juntos revalidando seu sonho.